Bom dia para você, querido irmão, querido amigo, nesse tempo de pandemia em que estamos um pouco distanciados. Hoje nos aproximamos aqui através do estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui reunidos nesse dia de sábado para celebrarmos a vida, para celebrarmos o nosso companheirismo com o nosso Salvador e ouvirmos um pouco mais de Sua Palavra do que Ele tem para nos dizer ao coração. Queria convidar você a curvar a sua fronte para buscarmos a Deus em oração agora, para que possamos receber porção do Seu Espírito e que Ele nos fale. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, estamos aqui reunidos de uma forma talvez não programada, nunca esperada, mas estamos aqui reunidos, ó Pai. Estamos de joelhos, ou estamos em casa, estamos talvez viajando, mas estamos nos colocando em Tuas mãos, que ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Santo Espírito fale e que a gente ouça. Que a nossa mente receba as Tuas mensagens e que o Senhor alcance o nosso coração conforme os Teus planos para cada um de nós. E que isso nos mova à ação ou nos faça esperar em Ti de acordo com o que o Senhor tem planejado. Venha abrandar, ó Pai, as nossas ansiedades, curar as nossas feridas, que a Tua mensagem seja um bálsamo para cada um de nós e nos aproxime da Tua graça, da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Com a atual pandemia, nós tivemos mais evidente uma classificação social em que nós tivemos um grupo de pessoas da sociedade que foram classificados como grupo de risco. E de uma hora para outra vimos distintamente a separação de um grupo de pessoas que pareciam pessoas mais frágeis, pessoas que se tornaram de uma hora para outra alvo de nossas grandes preocupações. Nesse grupo entraram as pessoas que tinham algumas comorbidades, algumas doenças, algumas fragilidades que deixavam elas mais expostas aos grandes efeitos do coronavírus, e um grupo de pessoas tão especiais para cada um de nós, e que quase foram movidas com pavor para seus isolamentos, para suas casas, que são as pessoas da terceira idade. Com certeza, a pandemia comprometeu um pouco da nossa qualidade de vida, e em nossa pirâmide social nós vimos os nossos membros mais experientes, os nossos queridos da terceira idade, estarem agora isolados e expostos a outro tipo de problemas. Esse grupo tão especial, que historicamente sempre foi um ponto de equilíbrio, porque os membros mais idosos, mais experientes, mais maduros, historicamente foram responsáveis pela estabilização da sociedade no seu conhecimento e com sua experiência e sua maturidade. Eles foram responsáveis de preservar, talvez, e perpetuar valores sociais, valores espirituais que chegam a nós até hoje. Principalmente aqueles que, desde a sua juventude, receberam o chamado e imbuíram-se da presença de Deus em sua vida e assumiram a responsabilidade de serem representantes de Deus na sociedade para seu tempo. E eles, em sua terceira idade, em sua melhor idade, eles então desempenham papéis de estabilização da família, da sociedade e da igreja. E vimos então essas pessoas de repente, de uma hora para outra, virando um grupo de risco, sendo excluídas do cotidiano para proteção e passando por problemas. Eles que talvez sentiam já o peso da idade, você da terceira idade que já sentia talvez o peso da idade, peso físico, a dificuldade de locomoção, e você se vê agora sob o peso do medo, do pavor, da preocupação. Interessante que certo nome bíblico percorria o meu coração, e nesse tempo de pandemia, em que estive mais em contato com essas pessoas, nos hospitais, nas clínicas, no dia a dia, elas foram alvo da minha preocupação, e um nome bíblico me voltou à mente de uma forma muito frequente,
e nesses últimos dias de forma mais frequente ainda. O nome dele aparece na Bíblia aproximadamente um pouco mais de 3 dezenas de vezes. O nome dele é Caleb, do hebraico Caleb. A palavra Caleb tem um direto significado com cão, com cachorro, mas com um aspecto amplo do cão pela sua fidelidade, pela sua lealdade. A palavra Caleb, ela tem um significado profundo que nos traz a ideia de uma pessoa leal, uma pessoa fiel, fiel aos seus deveres, fiel às pessoas e fiel a Deus. O seu nome aparece na Bíblia pela primeira vez em Números, no capítulo 13, no verso 6. Eu queria convidar você a ir na sua casa, onde você estiver, com o seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet, a abrir a Bíblia e junto lermos uns textos hoje na mensagem. Números capítulo 13, no verso 6. Nós lemos o seguinte: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Quem foi Jefoné, pai de Caleb? Ele não era israelita. A mãe de Caleb era israelita da tribo de Judá. E ele era considerado um israelita nato pela descendência de sua mãe. E aqui em Números, no capítulo 13, no verso 6, a gente vê Caleb sendo citado em qual contexto? Vamos juntos ao verso 1 até o verso 3 do capítulo 13. Na Nova Versão Internacional nós lemos assim: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. O verso 6, que cita Caleb para uma missão, Caleb, filho de Jefoné, é um desdobramento do que acontece ali com Israel nos limites da terra de Canaã. Na verdade, o povo tinha solicitado que alguns espias fossem olhar a terra, e Deus concordou com isso, e então ele diz para Moisés, para que Moisés escolhesse então os chefes das tribos e enviassem esses espias, para então olharem a terra. Continuando no verso 17 do mesmo capítulo, a gente vê qual era a missão desses homens ali em Canaã. E diz assim, Números capítulo 13, no verso 17: Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. E aí Moisés diz: sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. O objetivo daqueles homens era olharem e observarem essas características que Moisés pediu que eles olhassem. E eles ficaram ali 40 dias em missão. E quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório dessa missão. E falando a palavra missão, hoje a igreja vive já há alguns anos a missão Caleb, uma missão em que os jovens são envolvidos em inúmeros projetos sociais e projetos missionários. E com certeza vem da herança desse nome Caleb, com tudo o que ele traz de fidelidade e lealdade, do que ele representou para o povo de Deus. E aqui Caleb ele recebe, aparece na Bíblia, a primeira missão Caleb, do próprio Caleb. E a missão era percorrer aquela terra, ver se o povo era forte, se era fraco, se realmente eram muitos, como era a característica das pessoas, e se realmente a fertilidade daquela terra correspondia à promessa do Senhor. E então, eles percorreram os 40 dias e voltaram para o povo de Israel.
Quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório que tinha um pouco de fidelidade e um pouco de infidelidade ao real relato do que a terra era, né? Interessante que quando os espias voltaram, eles disseram que era uma terra que realmente manava leite e mel, tinha os frutos. Eles trouxeram ali um cacho de uvas, que diz a Bíblia que eles, 2 homens, tiveram que dividir para trazer esse cacho de uvas. E o relatório dos espias confirmou a promessa de Deus. E confirmou também que os moradores daquela terra eram moradores poderosos, tinham os enaquins, homens de grande estatura, que provocavam medo em seus inimigos, homens de guerra. E aqueles espias trouxeram um relatório, e na sequência do relatório deles, eles levaram e conduziram o povo a ter medo. O povo então não parou para raciocinar, o povo não parou para refletir que o Deus que trouxe eles do Egito, que percorreu todo aquele caminho, que abriu o Mar Vermelho, que cuidou deles de dia, com uma sombra, à noite, com uma luz, que estava presente pessoalmente com eles ali, a presença de Deus marcante, conduzindo, guiando o povo, usando Moisés como seu instrumento, também os faria dominar aquela terra. E o relatório daqueles homens, eles levou o povo a temer. E o povo então se revolta, o povo teme e se queixa contra Deus. E aí Calebe e Josué entram no meio desse discurso de 12 espias. E diz aqui em Números, no capítulo 13, no verso 30, e também no capítulo 14, no verso 6 a 9. Leamos juntos. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. No capítulo 14, verso de 6 a 9, o discurso de Calebe diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Interessante que a fidelidade do relato dos homens, dos outros 10 espias, foi até o momento em que eles deveriam continuar sendo fiéis a Deus. Calebe, ele não desmentiu o que os homens disseram. Calebe não trouxe um relatório diferente. Calebe trouxe e confirmou a fidelidade do relatório, mas ele manteve a fidelidade a Deus, de que eles poderiam tomar a terra, e que o Senhor se agradasse deles, eles venceriam facilmente, como tinham vencido todas as grandes obstáculos que passaram no deserto. O que aconteceu? O povo se revoltou, e o povo então tenta apedrejar a Calebe, para silenciar. E aí o que acontece? O Senhor aparece na tenda do encontro, o Senhor se comunica com Moisés. Aqueles outros 10 espias são tomados por uma praga, morrem imediatamente. O povo teme, não reconhece a sua infidelidade a Deus, mas teme por medo. E Deus fala com Moisés. E Deus coloca então para eles que eles deveriam então percorrer 40 anos novamente e não invadir a terra naquela hora. E que todos os homens mais maduros iriam morrer naquele caminho e que seus filhos tomariam a terra. E aí em Números, no capítulo 14, no verso 24, acompanhem comigo.
o Senhor fala: mas como meu servo Calebe teve outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Em outras versões, como a Almeida Revista Atualizada, diz: o meu servo Calebe que teve perseverança. Em outras traduções diz: o meu servo Calebe que teve fidelidade. O meu servo Calebe que tem um espírito diferente. E o que acontece nesse momento? O povo se rebela, a gente sabe a história, contra Deus novamente, discorda de Deus, tenta invadir a terra, são derrotados e viram as costas então para Canaã e começam a percorrer o deserto novamente. Eu queria convidar você a gente refletir em alguns detalhes da vida desse homem, Calebe. Qual foi realmente, desde quando se inicia a missão Calebe, do próprio Calebe? Eu queria que você raciocinasse comigo que, ao Deus escolher os líderes de Israel, através de Moisés, e Calebe era um desses líderes, ele representava, aqui no verso 6 diz que, entre os chefes dos israelitas, no verso 3, e fala aqui, da tribo de Judá, Calebe era um líder. Ele já era um líder ali, aproximadamente com 40 anos de idade. Ele era um líder da sua tribo. E imagine o que Calebe já não vinha passando com esse povo rebelde, esse povo que não se preocupava em um relacionamento íntimo com o Deus que estava guiando, um povo que não reconhecia o Deus que cuidava deles com tanto carinho, com tanta preocupação nos mínimos detalhes. Calebe já era um líder e ao percorrer aquela terra como espia, ele já trazia uma bagagem de um relacionamento com aquele povo e de um relacionamento com Deus também. Eu queria convidar você a pensar como pode ter sido esses 40 anos de Calebe percorrendo o deserto. Calebe começou a vivenciar todas aquelas trágicas histórias que a Bíblia traz de como o povo se rebelava, da instabilidade do povo de Israel na sua relação com Deus, da instabilidade do povo de Israel, da infidelidade deles ao adorar outros deuses a não ser Deus, a buscar refúgio em outras coisas a não ser Deus, a colocar outras pessoas, ou outros interesses, ou outros valores no lugar de Deus. Eu queria convidar você a imaginar Calebe percorrendo o deserto e perdendo seus amigos de infância. Eu queria convidar você a imaginar Calebe percorrendo o deserto e perdendo os seus parentes, talvez. Todos os outros membros da tribo de Judá, mais maduros, faleceram no deserto. Será que Calebe não teve motivos suficientes para também reclamar com Deus? Será que Calebe não tinha motivos suficientes para falar: Senhor, era para eu estar lá na minha casinha, lá em Canaã, comendo as romãs perfeitas que são colhidas lá. Eu acreditei no Senhor, eu fui fiel a Ti, eu cumpri o propósito da minha vida, eu continuei fiel a Ti. Eu vi que nós poderíamos dominar. Por que eu não estou lá? Estou aqui nesse deserto como líder, aguentando esse povo chato, rebelde, que me perturba o tempo todo. Eu não aguento mais. Será que Calebe não pode ter passado na mente dele a ideia de imaginar os filhos dele que estavam crescendo naquele deserto árido, em ambientes de difícil sobrevivência, e ele imaginar que os filhos podiam estar lá no quintal da casa dele, brincando e crescendo na terra de Canaã, de que Deus estava sendo injusto com ele, porque ele estava pagando pelo que o povo estava, pela falta de fé do resto dos espias, pela falta de fé do povo, que não submeteu o relatório dos espias ao que o Senhor tinha como missão para eles. Será que se eu ou você estivéssemos no lugar de Calebe, não nos teríamos apartado do povo de Israel? Eu não quero saber desse povo mais.
Eles que paguem pelos pecados deles aí, eles que percorram esses 40 anos, eu vou esperar aqui acampado aqui perto na fronteira, fico aqui na beira de um riacho aqui, crio minha família e eles vão lá e na volta a gente se encontra e toma a terra. Será que se eu e você estivéssemos no lugar de Calebe, nós teríamos recuado de continuar a missão, de guiar o povo, de aguentar a reclamação do povo, de estar ao lado de pessoas ingratas, de estar ao lado de pessoas idólatras, de estar ao lado de pessoas que se rebelavam contra Deus, de estar ao lado de pessoas que não representavam talvez a fé que eu, você teríamos, que Calebe tinha. Mas Calebe ficou fiel à sua missão. Calebe era um homem de real fidelidade a Deus. Em Números capítulo 34, no verso 18, nos faz ter a certeza de que Calebe realmente foi inteiramente fiel a Deus durante esse período de peregrinação. Israel se encontra aqui agora em outro momento. Eles percorreram 40 anos no deserto. Todos aqueles que tinham saído do Egito, com exceção de Josué, Calebe, tinham falecido e agora eles se encontravam novamente nas fronteiras de Canaã. E eu convido você a gente ler juntos aqui em Números capítulo 34, no verso 18 e no verso 19. Diz assim, o título do capítulo é As Fronteiras de Canaã. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. E estes são os seus nomes. O primeiro nome citado, Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá. 40 anos depois, lá estava Calebe recebendo a mesma missão de tomar a terra que o Senhor tinha prometido a Israel. 40 anos depois, lá estava Calebe como líder da tribo de Judá, fiel, firme, com fibra, estável. Algo tinha em Calebe que o mantinha estável, num cargo de liderança tão problemático, tão difícil. Algo tinha no coração de Calebe que o mantinha fiel à sua missão. Calebe, ele escolheu acreditar. Calebe conhecia o Deus ao qual ele acreditava. Interessante que a crença é algo que se constrói ao longo de um relacionamento. Calebe, ele não nasceu com a fidelidade que lhe demonstrou a Deus com 40 e depois com 85 anos de idade. Calebe não nasceu com essa fidelidade. Salmos no capítulo 51, no verso 5, na tradução Almeida Revista Atualizada, é um verso de Davi. Davi em sua angústia, ele diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Calebe, ele nasceu em pecado, ele não nasceu fiel, mas a fidelidade dele era fruto de um relacionamento com Deus, porque somente conhecendo um Deus de forma íntima o faria permanecer firme por esse tempo todo, liderando um povo, perdendo pessoas queridas, passando por dificuldades e acreditando que o Senhor cumpriria a sua promessa. Lá estava Calebe, de novo, nas fronteiras de Canaã, pronto a dominar Canaã, em nome do Senhor, a receber a herança que o Senhor tinha prometido ao seu povo. Um relacionamento não se faz à distância. Hoje temos a distância virtual, mas nos aproxima. Nós estamos conversando em tempo real com as pessoas. Não existe relacionamento à distância de convivência. E o relacionamento, ele é fruto direto de uma decisão de estar ao lado de alguém, de conviver com alguém, de conhecer alguém.
O relacionamento, ele parte de uma decisão. Lembro certa vez conversando com uma pessoa muito amiga, e ela falou uma frase que muito me marcou. Estávamos ali conversando, e ela falou uma frase: olha, eu escolhi amar tal pessoa, e serei fiel ao relacionamento com essa pessoa, independente do que ela me causar, ou do que ela passar, ou do que a gente passar junto. Aquilo me marcou profundamente, e realmente essa pessoa tem uma fidelidade, uma amizade muito bela de se ver. Ela tomou a decisão de se relacionar de uma forma vitalícia, ela escolheu aquele amigo. Um relacionamento se faz a partir de escolhas, quando nós decidimos trocar algo por alguém, quando nós decidimos trocar um programa por uma companhia, quando nós decidimos trocar alguns episódios de uma série para ligar para um amigo, para conversar com alguém, uma videoconferência. Um relacionamento se faz quando nós escolhemos desligar as nossas redes sociais, a nossa rede de dados, nossa rede de internet, e talvez deitar numa rede em silêncio e conversarmos com Deus, ou talvez em silêncio e encostarmos o ombro no peito, no ombro de uma pessoa querida, estarmos ali em silêncio. A fidelidade é algo que se constrói ao longo do tempo, ao longo de dias, ao longo de horas, ao longo de anos. Fidelidade é uma escolha. A partir do momento que escolhemos nos relacionar, conhecer e a partir daí confiar. Nós temos a tendência a achar que esses homens, eles já nasceram fortes, eles já nasceram heróis. Caleb não nasceu com a capacidade firme de sustentar-se fiel a Deus esse tempo todo, com um povo tão rebelde, com tanta influência ruim do lado dele. Imaginem que ali eles estavam entre 12 espias. 12 espias, de 12, 2 permaneceram fiéis a Deus. Caleb foi ali contra uma maioria de liderança do povo de Deus. Diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes. Tamanha foi a necessidade de demonstrar e mostrar que aquele relato ele tinha um pouco de fidelidade e um pouco de infidelidade a Deus. Nós temos a tendência de achar que esses homens, eles não nasceram como nós, com tendências a falhas, com uma tendência à descrença, com uma vida instável, como a minha, como a sua, como nós podemos estar vivendo hoje. Instável na mente, instável no coração, medo o tempo todo, medo do futuro, medo do dia de hoje, medo do confinamento, medo da doença, medo do insucesso, medo de não recebermos o perdão, medo de não sermos aceitos, medo de não sermos amados. Esses homens não nasceram com essa firmeza, eles desenvolveram essa firmeza ao estar ao lado de Deus. E interessante que quando nós não temos um relacionamento com Deus que nos traz estabilidade, qualquer desertinho que está na igreja de Deus, ou talvez em nossa família, em nosso relacionamento com as pessoas, em nosso trabalho, em nosso relacionamento familiar, qualquer deserto, qualquer dificuldade, qualquer motivo de dureza da vida, nós chutamos o balde e não queremos mais saber mais de Deus. Não queremos acreditar que Ele será capaz de nos fazer percorrer talvez 40 anos de um deserto e retornarmos às margens e dominarmos a terra a qual Ele prometeu. Não somos capazes de continuar acreditando que Deus cumprirá a sua promessa, de como Jó, em Jó no capítulo 19, verso 25 e 27, que diz: eu sei o que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Eu o verei com os meus próprios olhos, de Jó, e não outro. Como anseia isso no meu peito, o coração de Jó. Ele conhecia o Deus dele, que mesmo naquela dificuldade, que mesmo naquele momento difícil de sua vida, Jó tinha perdido tudo, estava num deserto,
num deserto social, num deserto familiar, num deserto de amigos. E ele cria no seu Redentor. Ele sabia, e ele fala, o anseio do coração, acho que quis dizer que o coração queria sair do peito, pelo anseio de encontrar esse Redentor. Talvez como Paulo, citado em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, que ele diz, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para aguardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Uma confiança dessa, meus amigos, ela não se constrói de um dia para o outro. Uma confiança dessa é fruto de uma intimidade, de um relacionamento próximo, de um decidido companheirismo, quando a gente é capaz de abrir mão de tudo para estar ao lado da pessoa ao qual nós escolhemos confiar. Nesse caso, nosso relacionamento com Deus. E também se aplica ao nosso relacionamento horizontal, nosso relacionamento com os outros seres humanos. Uma fidelidade, um conhecimento como esse não se constrói com encontros esporádicos. Não se constrói com pequenos papos muito rápidos. Se constrói com uma vida lado a lado, passando por provas, passando por dificuldades. E aí a gente vai conhecendo mais intimamente, e a fidelidade vai se fortalecendo, e a confiança vai crescendo, até que nós sejamos capazes de ser fiéis até a morte, por Deus, e também pelas pessoas. Mas as pessoas, seres humanos, também nasceram em iniquidade e podem falhar conosco. O Senhor nunca falha. Nós temos um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus que não se aparta de nós, um Deus que está buscando um relacionamento com o ser humano desde o dia que ele caiu, um Deus que veio à terra e viveu aqui como nós, e que é capaz de nos socorrer em qualquer dificuldade que nós estejamos passando. Nós admiramos os corredores de maratona, os homens que percorrem ali, nas meias maratonas, até que para mim já é muito, mas uma maratona, 4 dezenas de quilômetros. Esses homens começaram o treino de 40 quilômetros, de 20 quilômetros, quiçá muitos quilômetros que outros se dispõem a correr, com um primeiro quilômetro. As fibras musculares de seus músculos começaram a se fortalecer, começaram a se especializar em longas distâncias. E isso se constrói ao longo de muito treino, de muita aplicação. Esses homens, eles dormiam na hora certa, esses homens, eles acordavam na hora certa, esses homens, eles se alimentam do jeito certo, esses homens, eles se aplicam aquilo a que eles decidiram, e eles não percorrem essa quantidade de quilômetros com tanta performance, e não se construiu em um mês, em um ano, se constrói ao longo de uma vida às vezes. E nós queremos chegar às margens das nossas grandes conquistas, não conquistas da terra. Não é uma mensagem para que você e eu acreditemos que hoje ainda é tempo de sermos grandes empreendedores para essa terra. O foco é de sermos grandes empreendedores para Deus. Digo das conquistas do coração. E empreendedor você, com você mesmo. Vitórias eternas que você precisa ter contra o seu eu, contra as suas tendências, contra a iniquidade do nosso coração, contra a maldade que vem dentro de nós. De eu e você vencermos e dominarmos as nossas Canaãs sociais, as nossas Canaãs mentais, as nossas Canaãs espirituais, de vencermos aquelas tribos enormes dos traumas que nos aprisionam, que nos castigam, das cicatrizes que a vida traz, de como Caleb termos fibra, fidelidade e saber que o Senhor nos fará dominar e sermos donos das nossas próprias escolhas, chefe das nossas próprias tribos. Estou falando da dor do seu coração, da dor do meu coração. Estou falando daquilo que tem atrapalhado o meu e o seu relacionamento com Deus. Talvez estejamos nos limites da Canaã,
pronto para dominarmos a terra, mas estamos com o espírito fraco, dominados pela maioria, dominados pelo discurso de outros 10 espias, que até relatam que as dificuldades são reais, que as bênçãos são esperadas, mas que não têm a fidelidade a Deus, a qual nós decidimos ter. Talvez você está no momento da sua vida que você só consegue enxergar os Enaquins, as cidades muralhas, de uma luta pessoal, de uma luta mental, de inimigos enormes que perturbam a sua mente, aí no isolamento, de inimigos enormes que te fazem desconfiar das pessoas, de inimigos enormes que fazem você desconfiar de você mesmo, de inimigos enormes que fazem você desconfiar de Deus. Talvez não tenhamos hoje tanta lealdade, nos falta lealdade, nos falta confiança, nos falta esperança. Não há lealdade se não houver confiança, e não há confiança se não houver relacionamento, se não houver conhecimento de Deus. Nós hoje estamos sendo engolidos por uma avalanche de informações, por uma quantidade inimaginável de conteúdo que invade as nossas casas, invade as nossas mãos, com os nossos tablets, nossos celulares, nossos dispositivos móveis, que invadem as nossas telas das nossas casas, influências internas lentas e gradativas que com o passar do tempo nos conduzirão a transformações de que realmente nós somos. Hoje a sociedade está sendo levada a ser quase desfigurada para o real plano que Deus preparou para cada uma dessas pessoas, para cada um de nós. Muitos de nós estamos sendo transformados por essa enxurrada de informações que verdadeiramente estão nos distanciando do que realmente importa nessa vida. Os nossos assuntos estão mudando, os nossos temas estão se transformando, os nossos motivos estão se rebaixando e nós não estamos percebendo. Não é fácil nos mantermos firmes contra 10 espias que trazem um relato misturado de verdade com erro, na liderança da família, na liderança da igreja. Não é prol se levantar, não é mole se levantar e se posicionar contra um grupo de líderes, quando a maioria não consegue enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós, que é muito além do que imaginamos ou pensamos. Não é fácil ir contra um comportamento social novo e decidir investir menos tempo com o que é superficial, com o que é passageiro, e investirmos mais tempo no que é eterno. Não é fácil ficar para trás nos assuntos do momento e estar em dia com os assuntos desde o Éden, de um Deus que percorre a história humana, buscando cada ser humano, e que inclui a mim e a você, para nos resgatar ao plano original ao qual Ele preparou para cada um de nós. E que começa com nossa lealdade a Ele nessa terra, até o dia em que virá a cura finalmente. E estaremos livres de todo esse peso que a vida nos traz. Um peso que a idade traz cada vez mais. Para se ter a fibra de Caleb, nós temos que conhecer o Deus do Caleb. Para se ter a fidelidade de Caleb, nós precisamos investir tempo de conhecer esse Deus, suficientemente para saber que Ele cumprirá suas promessas para cada um de nós. Hoje, o investimento do mundo, o investimento do inimigo de Deus é enorme para que nos percamos nesse mar de informações que invade nossas vidas. O entretenimento invade o nosso coração e toma conta das nossas horas, toma conta dos nossos dias, toma conta das nossas semanas. A nossa luta, meus amigos, não é contra os seres humanos. A nossa luta acontece na mente, a nossa luta acontece no coração,
A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores de um mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O nosso inimigo, ele é estrategista. Ele trabalha hoje talvez com uma informação que você recebe, buscando uma transformação do seu coração daqui a anos, daqui a décadas. Talvez um somatório de informações que você vai colocando sobre sua mente, sobre o seu coração, e você vai se desfigurando dos planos de Deus para você. Você vai se tornando uma outra pessoa, vai se afastando daquilo que Deus planejou com você com tanto carinho e desenhou você na barriga da sua mãe. E que Deus tem um sonho enorme para você aqui nessa terra, para que você chegue ao céu, e depois de uma terra renovada eternamente. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós nessa vida. Não um plano de prosperidade dessa terra, mas um plano de prosperidade eterna ao lado dele. Um plano de uma vida aqui mais leve, porque ele diz que o jugo, o fardo dele é suave. Uma vida não que não vai percorrer o deserto, uma vida não que não vai ter pessoas ao nosso lado nos influenciando a estar longe dele, uma vida não que estará livre das tentações, uma vida não que estará livre ao peso do tempo, porque com o passar do tempo parece que a gente vai refletindo mais sobre nossa vida e nós vamos nos sentindo mais pesados, as cicatrizes vão firmando mais. Nós vemos às vezes consequência dos nossos atos, de escolhas que fizemos, e vamos nos sentindo pesarosos, vamos nos sentindo para baixo. A vida que Deus tem para cada um de nós, para você e para mim, é uma vida que olha para frente, é uma vida que olha para a promessa. Caleb mirava na promessa. Ele não estava preocupado se o povo ia reclamar ou deixar de reclamar mais. Ele queria cumprir o plano de Deus que o Senhor tinha desenhado para ele. Efésios no capítulo 2, no verso de 8 a 10, tem um verso que mexe muito comigo, que diz que a salvação é pela graça, mas mediante a fé. E não existe fé se não houver conhecimento, parceria, companheirismo. Não existe fé se não houver uma decisão de nos relacionarmos com Deus. Não existe fé se não decidirmos ouvir o Espírito Santo. Não existe fé se continuarmos a investir o nosso tempo, que é a grande preciosidade da nossa vida, com aquilo que não é eterno, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é falso, com aquilo que é baseado na mentira, com aquilo que foi planejado pelo seu pai. Interessante que nos últimos dias eu tenho conversado com algumas pessoas, no trabalho, no dia a dia, e eu tenho visto algumas pessoas basearem as suas informações em seriados. Isso aconteceu essa semana. 2 pessoas conversando, e eu vi que, não, mas eu vi em tal série que isso acontece. 2 dias depois aconteceu a mesma coisa. Não, porque eu assisti em tal seriado que isso aqui é assim, assim, assim. Eu fiquei refletindo qual a fonte de conhecimento que essas pessoas estão usando para basear as suas decisões. Elas estavam conversando sobre assuntos sérios e elas usaram uma série de algum canal. E o assunto não é esse, nós estamos só estudando em que nós estamos baseando o nosso conhecimento. E aconteceu com uma distância de 2 dias, e elas estavam conversando sobre um assunto sério e baseando tendo como base de informação das suas decisões o que a série tinha mostrado. Elas não estavam conversando sobre a série, o assunto não era sério, o assunto era outro, e elas usaram a série como banco de dados fiel de informações, o banco de informações fiel para o que elas achavam para aquele determinado assunto. E aquilo me fez me preocupar comigo,
me preocupar com você, de onde nós estamos baseando, em que base de informações nós estamos usando para tomar as nossas decisões, em que banco de fonte de informações nós estamos nos tornando novas pessoas. É quando nós decidimos trocar um texto por outro texto, quando nós entramos no carro e decidimos trocar uma playlist por outra playlist, um áudio por outro áudio, um tempo fazendo algo por outro tempo fazendo outro algo, uma agitação talvez por um momento de calmaria e paz. Quando nós decidimos mudar o conteúdo do que nós temos buscado todos os dias, nós não vamos chegar às margens de nossa Canaã pessoal e sermos fiéis se não estivermos bem perto do Deus que nos prometeu sermos vitoriosos ao lado dele. E seremos então como aqueles 10 espias, ou talvez como o povo que não submeteu o relatório dos espias ao relatório de Deus. Interessante que Efésios capítulo 2, de 8 a 10, diz que a salvação é pela graça, ela é aceita pela fé, ou seja, pela nossa intimidade com Deus, pela nossa confiança, pela uma vida lado a lado com Ele, para os atos maravilhosos que Ele preparou para cada um de nós. A transformação vem naturalmente ao nos aproximarmos de Deus. Caleb exercia fidelidade porque ele conhecia quem ele cria. E é interessante que a história dele não termina por aí. Josué no capítulo 14, no verso 6, abre sua Bíblia comigo. E é muito belo nós vermos Josué em outro tempo da sua vida. Josué aqui já estava no grupo de risco do coronavírus. Josué aqui já era do grupo de pessoas que deveria ser de uma forma apavorante, isolada dentro de suas casas. E ele aqui traz um relato, a Bíblia traz um relato interessante de como Josué retorna às margens de Canaã. Leia comigo aí, Josué no capítulo 14, do verso 6 ao 14, e depois no capítulo 15, verso 14. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu, Jefoné, dizendo que ele não era israelita puro, ele era só filho de uma mãe judia, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, diz Caleb, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Pois bem, diz Caleb, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Eu queria dar uma paradinha aí. Olha só o que Caleb diz no meio do seu discurso, na hora de receber a sua herança, o que ele talvez poderia achar que merecesse. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, conforme Ele prometeu. E foi 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, diz Caleb, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. De novo ele fala, do Deus que prometeu e cumpre. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. E então, no capítulo 15, no verso 14, nós vemos o cumprimento
deste fato. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Não vamos entrar aqui em detalhes do que representava de dificuldade de missão encarar esses Enaquins e as cidades fortificadas deles. Mas é interessante ver que Calebe, com 85 anos de idade, ele diz que ele tem vigor como os de 40, mas ele cita, durante o seu discurso, a sua conversa com Moisés, por 2 momentos que o Senhor tinha sustentado ele vivo, conforme o Senhor prometeu. E depois ele diz: o Senhor me dará aquela terra, conforme ele prometeu. Vejamos que as decisões de Calebe, elas são baseadas na fidelidade a Deus. As decisões de Calebe não são baseadas no que ele acha que é o melhor para ele. As atitudes de Calebe são completamente balizadas por um relacionamento com Deus. O Senhor prometeu, o Senhor me susteve fiel. Ele poderia falar assim: olha só, o Senhor, Ele nos manteve no deserto, eu fui me virando lá, comendo maná, eu fui me desviando daqui, eu deixei algumas amizades, deixei de fazer umas coisas, cumpri alguns propósitos, tentei me alimentar bem, então eu cumpri, e aí eu estou aqui de novo para tomar, eu mereço tomar essa terra. Não, ele diz que o Senhor sustentou ele vivo, e que o Senhor ia cumprir a promessa para ele. Aos 85 anos, ele toma a iniciativa de falar com Josué. Calebe é proativo, ele novamente decide confiar, e ele escolhe Hebrom. Hebrom era a terra ali de Abraão, Isaque e Jacó, onde tinha a caverna de Macpela, onde eles estavam ali sepultados. E foi ali que Calebe, aos 85 anos de idade, com sua tribo, derrotou aqueles grandes homens, que eram impossíveis de ser derrotados, mas que o Senhor cumpriu a promessa e deu a terra a Calebe. Veja comigo em Números, no capítulo 14, verso 8 e 9, os critérios que Calebe usou para dominar a terra. Abra sua Bíblia aí, Números no capítulo 14, no verso 8. Vejam bem comigo assim. Ele fala assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Vejam aqui, junto comigo, os critérios que Calebe usou, convidando o povo a dominar a terra. Ele cita: se o Senhor se agradar de nós. Ele cita: somente não sejamos rebeldes ao Senhor. E ele cita: o Senhor está conosco. Será que eu e você podemos hoje dizer: se o Senhor se agradar de mim, Ele me fará ter vitórias? Será que eu e você podemos dizer: se eu e você não estamos sendo rebeldes contra Deus, o Senhor nos dará vitória? Será que eu e você podemos dizer que o Senhor realmente está conosco? Será que o Senhor tem se agradado de nós, do que nós temos visto, do que nós temos sentido, do que nós temos ouvido? Será que realmente o Senhor tem se agradado de nós, no que nós temos dedicado mais tempo em nossa vida, investido mais tempo? Será que o Senhor tem se agradado de nós? Será que não temos sido rebeldes contra o Senhor, nos queixando continuamente com Ele dessa peregrinação dessa terra? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós que estamos estudando a Bíblia aqui nesse momento, será que realmente o Senhor está comigo, contigo? Será que realmente nós estamos com o Senhor? Porque Ele está sempre pronto a estar ao nosso lado. Será que nós não temos sido rebeldes com Ele no deserto da vida, não dos problemas físicos,
não dos problemas financeiros, mas dos problemas do seu e do meu coração, os problemas da nossa mente, das vitórias espirituais que nós temos que ter ao lado de Cristo. E que talvez nós estamos nos distraindo com tudo nessa terra e não estamos preocupados em realmente sermos vitoriosos no que realmente importa. Eu tenho percorrido as UTIs nesse tempo de coronavírus. E na semana passada eu tive 2 privilégios. Um deles foi um momento realmente muito gratificante. Uma senhora de 82 anos, que há 3 semanas atrás, ela entrou na UTI com quadro de falta de ar e evoluiu com insuficiência respiratória. E eu tive que conversar com ela e explicar que, pelos exames, pelo cansaço dela, nós teríamos que colocar um aparelho para ajudar ela a respirar. E confesso a vocês que foi um momento de emoção quando nós conversamos com aquela senhora, a equipe toda, e preparamos os materiais. E enquanto eu conversava com ela, eu falava: Senhor, será que essa é a última vez que essa senhora vai conversar com alguém? E fomos para aquele procedimento e tivemos ali um pouco foi até um silêncio, porque ao conversar com ela, era uma senhora de origem não brasileira, e conversei um pouco com ela, puxei um assunto em cima do seu sobrenome. Ela tinha uma origem não brasileira e o seu último sobrenome tinha um timbre espanhol. E nós ali conversamos, ela contou que era do seu esposo, e eu perguntei do seu relacionamento com seu esposo, e ela contou a doçura que era a vida conjugal, a vida em família. E ali, eu em oração, propus a terapia que ela precisava. E percorri aquela unidade de terapia intensiva por 3 semanas. E eu entrava naquela unidade de 20 leitos, eu mirava na porta para aquele leito. E eu tive a grata alegria de, no último domingo, Deus me deu o presente de avaliar os exames, de encontrar aquela senhora acordada, ainda ligada aos aparelhos, e junto com a equipe da enfermagem, da fisioterapia, com os outros médicos, e nós vimos que estava no momento de desacoplar ela do aparelho e ela voltar a respirar sozinha. E ali nós, no final da manhã do último domingo, nós retiramos o aparelho daquela senhora, e ela um pouco atordoada por todo o contexto que tinha passado, e fiquei ali 24 horas, e por coincidência o leito dela era em frente à minha mesa de acesso às informações do computador. E eu sentava ali no computador, e as pessoas estavam achando que eu estava olhando para o computador, mas eu estava olhando por cima dele, e apreciando e agradecendo a Deus, porque ela estava de novo ali entre nós conversando. Aquela senhora, ela ganhou mais um tempo, não para fazer talvez a empresa dela duplicar o faturamento. Aquela senhora ganhou mais um tempo, não para talvez somente conviver em família com seus amigos, seus filhos, seus netos, com seu esposo de origem espanhola. Aquela senhora ganhou mais um tempo para se relacionar com Deus e vencer os enaquins do seu coração e dominar a terra da promessa da sua mente, das batalhas que ela deveria talvez vencer. E o Senhor deu mais uma chance para que ela se aproximasse dele. Hebreus no capítulo 11, no verso 6. Abra sua Bíblia. Hebreus no capítulo 11, no verso 6. Nós lemos assim:
sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu queria convidar você para juntar Hebreus capítulo 11 com o relato de Caleb de Números capítulo 14. Caleb diz que se o Senhor se agradasse deles, eles dominariam a terra de Canaã, sem nenhuma dificuldade, talvez do tamanho que eles imaginavam. E aqui nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Se Caleb diz que se o Senhor se agradasse deles, dominariam a terra, seriam vitoriosos, é através da fé que seremos vitoriosos, porque é ela que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o verso de Hebreus termina dizendo que Deus recompensa quem? Deus recompensa quem, diz aí Hebreus no capítulo 11. Deus não recompensa aqueles que querem ser certinhos. Deus não recompensa aqueles que se acham certinhos. Deus não recompensa aqueles que estão certos, que estão fazendo o que é certo. Deus não recompensa aqueles que estão preocupados com tudo nessa vida. Deus recompensa aqueles que o buscam, diz aqui a palavra de Deus. Deus recompensará aqueles que o buscam. E veja se Hebreus capítulo 11, 6 não se aplica perfeitamente à história de Caleb. Não me falo dos seus 60, dos seus 70, dos seus 80 anos percorrendo ali o deserto somente. A vitória de Caleb foi a vitória de uma vida dedicada a estar ao lado de Deus, porque ele confiava. Não é possível ter fé se você não busca a Deus, porque Ele recompensa aqueles que o buscam. A nossa recompensa virá, meus amigos, meus irmãos, se nós buscarmos a Deus em Sua palavra, buscarmos a Deus em oração, buscarmos a Deus em momentos de silêncio, talvez no carro, entre a sua casa e o trabalho, em silêncio em você ao percorrer 3 quarteirões, uma caminhada de 40 minutos, sem ouvir música, sem ouvir nada, e talvez ouvindo Deus, talvez numa viagem de 8 horas, de 7 horas numa estrada, em que você se desconecta de tudo e conversa somente com Deus. Talvez no momento que você acorda de madrugada, que talvez Deus tenha te acordado e você decide buscar a Ele antes de voltar para a cama. Deus recompensará aqueles que o buscam, porque todos aqueles que o buscam o encontram. Todos aqueles que se preocupam e realmente decidem o buscar, como essa pessoa que eu citei, que decidiu amar aquele amigo, ele tomou uma decisão na vida, ele cumpre. É a coisa mais linda a amizade dessas 2 pessoas. Eu fico apreciando a amizade dessas pessoas, porque ela decidiu amar aquele amigo. Às vezes ele é injusto com ele, mas ele decidiu amar, ele continua fiel à amizade deles. Talvez você esteja isolado na pandemia, talvez você esteja já saindo do isolamento. Nós não estamos falando de vitória da sua conta bancária, vitória, estou repetindo isso, vitória do empreendedor que você possa ser, mas vitória no campo de batalha da sua e da minha vida, que é a nossa mente. A vitória de carregarmos um jugo suave e de um fardo leve. Os tropeços da vida trazem marcas, nos trazem uma consciência pesada. Como é triste olharmos para trás e nos arrependermos de atitudes que tomamos. Como é triste olharmos para trás e nos arrependermos de palavras que falamos. Como é triste olhar para trás e lembrarmos de pessoas que ferimos, não de pessoas que nos feriram. O foco é a gente, o foco não é as pessoas. A idade realmente vai passando e vamos nos tornando com, talvez, além das artroses, além das dificuldades físicas, da debilidade, da fragilidade que o tempo vem trazendo, mas traz uma mente carregada, um viver doloroso. Talvez estamos carregando culpa dos nossos filhos, de decisões que eles tomaram, e que talvez a gente está carregando a culpa. Talvez você esteja carregando a culpa de um relacionamento rompido, de um casamento perdido. Talvez você esteja carregando a culpa de dias que você viveu longe de Deus.
Talvez você está carregando a culpa de doenças que você recebe como consequência de atitudes que você teve. São inaquins que nos escravizam todos os dias e que nos fazem sair em busca do prazer do mundo às vezes. Talvez a gente não quer olhar para esses inaquins, para essas cidades fortificadas, porque elas fazem a gente pensar que precisamos estar buscando mais a Deus, de mais fé, para transpor essas muralhas, para vencer esses gigantes. A batalha nossa não é contra seres humanos. A batalha nossa acontece dentro de cada um de nós. Olhemos para Cristo. Olhemos para Ele através de uma comunhão diária. Eu convido você a, junto comigo, investir mais tempo ao lado de Deus. A trocar os motivos da nossa vida. A olhar o tablet e decidir não assistir mais meia hora. A olhar o telefone e decidir não ficar mais tempo na rede social. A olhar os livros e escolher uma leitura que me aproxime de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Esse é o nosso papel. Buscar o Senhor. E buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. E ainda há tempo para mim e para você. Você que está aí nos assistindo com seus 80, com seus 70, com seus 90, com seus 65 anos. Que como aquela paciente na UTI, está ganhando mais tempo para buscar mais a Deus, para desenvolver uma vida de fé e dominar a sua Canaã espiritual. Conforme o Senhor prometeu, conforme a fidelidade que Ele te sustentou vivo até agora. 1 João, no capítulo 5, no verso 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Apocalipse capítulo 2, no verso 10, uma versão que traduz o pensamento que a Bíblia Viva diz assim, naquele verso, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, diz assim, mostre-se fiel, até mesmo quando você estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Da história de Caleb, da missão Caleb, fica a missão Caleb à nossa frente, para cada um de nós, da missão Rafael, da missão Manuel, da missão Elizabeth, da missão o seu nome, da missão a sua vida, para que você pratique as boas obras, as quais Deus preparou para você. Pense sempre isso, o Senhor tem boas obras para que eu pratique, mas para isso eu preciso receber a salvação pela graça e ter uma vida de fé ao seu lado. E ficam aqui 3 grandes lições da mensagem de Deus para nós nessa manhã. Primeira lição, a fidelidade a Deus é fruto de uma decisão consciente de viver ao lado dele, e a confiança virá naturalmente. Outro ponto, nunca é tarde para derrotarmos os nossos inimigos internos e conquistarmos com Cristo as fortalezas do nosso coração e sermos juízes de nossa própria tribo, sermos líderes da nossa vida, donos da nossa vontade, porque o Senhor nos fará decidir ao lado dele. O Senhor conduzirá as suas e as minhas vontades, mas para isso nós temos que estarmos ao lado dele o suficiente para nos tornarmos donos das nossas vontades. Eu decido o que eu como, eu decido o que eu assisto, eu decido com quem eu ando, eu decido os assuntos que eu converso. Eu não vou na enxurrada dos outros 10. Eu não vou na enxurrada de uma sociedade hoje toda que está sendo transformada
pelos conteúdos que tem assistido, ouvido e visto. E terceira, para você que tem 80, 70, 90, 60 anos, ainda é tempo de ser vitorioso ao lado de Cristo. E para você que tem 15, 13, 10, 20, 30 anos, jovem, lembre-se de Caleb. Foi na juventude dele que ele decidiu ser inteiramente fiel. Aquele posicionamento de Caleb aos 40 anos não brotou aos 40 anos de idade. Foi fruto de escolhas que ele fez na juventude para estar ao lado de Deus ali, como representante dele. Porque ninguém é fiel sem relacionamento com Deus. Decida hoje ser diferente. Busque o Senhor e Ele te sustentará numa fidelidade tal que você será capaz de levantar-se contra 10 líderes, contra 100 pessoas, contra 1000 líderes, contra uma sociedade inteira, representando o seu nome. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Ele nos toque a cada dia e nos faça ter uma vida verdadeiramente, decididamente ao lado dEle. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, muito obrigado que o Senhor nos sustentou vivos até esse momento, para que parássemos aqui e refletíssemos, talvez a necessidade que temos de nos aproximar mais de Ti, de buscarmos mais a Ti, para que não por méritos humanos, mas que como consequência de um relacionamento contigo, tenhamos uma fidelidade, tenhamos fibra que Caleb teve de permanecer fiel a Ti, aos Teus princípios, contra uma maioria. Queremos Te pedir perdão por tudo que cometemos, os pecados, conscientes ou inconscientes, das pessoas que ferimos, dos caminhos errados que percorremos, da nossa irresponsabilidade de estarmos buscando mais conteúdos do que não vem de Ti, do que não nos aproxima de Ti nos dias finais dessa terra. E queremos Te pedir que o Senhor nos mova, que o Teu Santo Espírito incomode o nosso coração, que a cada minuto, que a cada momento, quando formos buscarmos algo, quando formos dedicar tempo a algo, àquilo que não nos aproximar de Ti, que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos perturbe, que o Senhor não nos deixe andar longe de Ti, que possamos buscar a Ti, que o Senhor possa cumprir o que prometeu, e o Senhor cumprirá, que se nós buscarmos, nós o encontraríamos. Venha curar as cicatrizes do nosso coração. Venha estar com aquelas pessoas mais idosas que estão isoladas em casa. Cuide da mente deles. Cuide do espírito dessas pessoas tão queridas, que são tão importantes para a nossa sociedade. Essas pessoas maduras, que têm um relacionamento contigo, que sustentam verdades que nós mais jovens precisamos ouvir. Cuide delas, cuide da saúde delas, mas principalmente cuide do coraçãozinho delas, para que elas fiquem estáveis no relacionamento contigo e com as pessoas também. Cuide da juventude do mundo, a juventude da tua igreja, que elas possam, os jovens possam decidir ter uma amizade contigo e ficar fiéis a Ti, a despeito de qualquer influência. Nos dê ciência dos caminhos errados que nós estamos percorrendo. Cura as nossas feridas. Não deixe que enaquins de traumas psicológicos, não deixe que cidades fortificadas de heranças que recebemos atrapalhem a nossa conquista espiritual e sermos vitoriosos ao Teu lado já nesta terra, para que possamos herdar essa terra renovada depois de 1000 anos contigo no céu e vivermos eternamente contigo aqui em paz. Que a Tua graça nos alcance, que Teu Santo Espírito nos mova a uma vida de intimidade contigo e que pratiquemos as Tuas obras, que pratiquemos, que sejamos os seres humanos que o Senhor planejou para cada um de nós nessa terra. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, amém.